Na semana em que mais um episódio de violência dentro de uma escola pública abala o país, o Cidade Entrevista volta ao tema segurança pública. Nosso convidado de hoje é o tenente-coronel da Polícia Militar do Paraná, Marcos Tordoro. Mestre em políticas públicas pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em áreas do direito, formulação e gestão de políticas públicas e autor de 4 livros sobre liderança, comportamento, direitos humanos e policiamento de proximidade. Nosso convidado já chegou, é o Tenente-Coronel Marcos Tordoro, comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar. Tenente-Coronel, bom dia, bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Cidade Entrevista, hein? Bom dia, Gelson. É uma alegria estar aqui, uma oportunidade ímpar para nós, enquanto profissional de segurança, para falar sobre segurança e falar sobre pessoas e também sociedade nesse momento. Não nesse momento, mas em todo momento, né? A discussão é sempre válida e importante. Coronel, a gente não tem como começar esse papo sem fazer referência à brutalidade desse ataque registrado a um colégio estadual em Cambé essa semana, em que 2 estudantes, uma menina de 17 e um menino de 16 anos, foram alvos de um atirador que depois, até onde a gente sabe, suicidou-se na casa de custódia de Londrina. Qual é a sua leitura enquanto agente da lei, com mais de 30 anos de experiência no exercício de segurança pública, de mais esse episódio? Bom, primeiro, nós lamentamos muito pelo ocorrido. É um fato que nos entristece enquanto pessoa, enquanto profissional da área de segurança pública, especificamente do policiamento ostensivo. Nós enxergamos isso como algo que precisa ser discutido, como já vinha sendo, e será agora de maneira muito mais intensa nesse momento. Não só a nível de Paraná, mas a nível de Brasil, e isso já acontece a nível de mundo. Essa discussão sobre atentados dessa natureza que choca a sociedade e que deixam famílias aterrorizadas, com medo e com perdas assim inestimáveis. O caso desses 2 jovens que ocorreu aqui em Cambé. Então é o que nós lamentamos muito. O trabalho ele está sendo realizado. O governo do estado do Paraná está mobilizando tudo que está à disposição para que nós possamos dar a resposta e dar encaminhamento para as ações que precisam ser realizadas nesse momento, não somente nesse caso do ambiente escolar, mas no que respeita a toda a sociedade e a segurança da sociedade. Sabe por quê, Gelson? Sim. O tripé de prioridades de qualquer governo: saúde, segurança e educação. Perfeito. Não nessa ordem, mas é algo hoje muito discutido, muito debatido, porque o desenvolvimento, ele não pode prescindir da segurança. A segurança calma, a segurança promove qualidade de vida às pessoas. E para que uma sociedade se desenvolva sob todos os aspectos, é necessário que tenhamos um ambiente tranquilo. Sim. E para que tenhamos um ambiente tranquilo, passa de maneira necessária pelas ações de polícia desencadeadas por todas as forças de segurança. No caso específico, o qual eu represento, a Polícia Militar, que é responsável pela polícia ostensiva, estar perto, estar próximo, com ações de contato com pessoas, desde a criança até o idoso, porque isso nós temos a convicção, Gelson, que gera tranquilidade e que a proximidade da polícia com a comunidade, especialmente crianças, que eu tenho falado isso muito lá no batalhão que eu estou como comandante hoje, e tenho falado por todos os cantos que eu tenho oportunidade, é muito importante a interação e a proximidade com as pessoas, porque toda interação, toda ação, Gelson, ela é intencional. Não é um bate-papo qualquer, não é tomar um cafezinho despropositado, não, tem muita coisa por trás. É gerar segurança, é um comportamento empático com as pessoas. E nesse momento, Gelson, não só nesse, mas já vem de algum tempo já, é muito importante que todos nós, temos uma postura empática com as outras pessoas. Porque se você for avaliar, todo cidadão ou cidadã passa por alguma aflição, por alguma angústia. E esse uniforme, como outros uniformes, ele é muito importante, muito poderoso, no sentido de acalmar pessoas, de diminuir angústias e diminuir aflições. Coronel, por onde a gente começa o debate sobre a escalada da violência? E aqui não necessariamente só
no ambiente escolar, porque, infelizmente, é um fenômeno que ultrapassa os muros das escolas. E aí, Tordoro, qual é o debate que a gente tem que fazer? Eu acho que começar pelas pessoas. Tá. As pessoas, é para as pessoas, pelas pessoas e através de pessoas que nós realizamos ações baseado nas políticas públicas, quando falamos em governança, em Estado, para que seja promovido nas cidades, que é onde nós moramos, nos bairros, nas ruas, qualidade de vida, no que respeita a segurança, educação, saúde, lazer, cultura, esporte. Então é muito importante que o debate passe por pessoas e de modo especial, deixemos de lado ideologias, questões partidárias e foquemos em metodologia, foquemos em como nós vamos fazer, porque o foco de todos e de todas é melhorar a vida das pessoas. Sem dúvida. Todos que debatem hoje política devem ter, e pelo menos no discurso é isso que eu percebo. O mantra é trabalhar pelas pessoas. Né? Então, a tua ideologia eu respeito, respeite a minha, respeitemos a de todos, mas vamos focar nas pessoas, precisamos agir. Eu tenho falado muito, Gelson, que o discurso é importante, tem que ter o discurso, a teoria é importante e tem que ter a teoria, mas nós precisamos que a prática seja algo perceptível, realizável e que o servidor público e todo cidadão, ele faça o que tem que ser feito, porque as pessoas precisam perceber e sentir lá na rua que ela mora a ação do Estado. E o Estado se move, o Estado ele executa ações através de pessoas. Correto. Eu tenho falado muito, Gelson, que a essência do servidor público é o ato de servir, é servir as pessoas. E para que o servidor público esteja inserido nesse contexto, ele precisa gostar e se interessar por pessoas. Correto. E eu falo mais que ele precisa gostar de gente. Aquele servidor, Gelson, da educação, da saúde, da segurança, de qualquer área, que não gosta de gente, ele, eu percebo isso, ele está frustrado e ele será um frustrado, uma frustrada durante todo o seu tempo profissional. Isso é muito ruim, não só para ele, mas para a sociedade. Tordoro, perdão, eu vou ter que usar de novo como referência. Episódios como esse de Cambé mostram que a gente ainda não calibrou a exata medida da abordagem das pessoas na sociedade em que a gente vive? Eu acho que isso tem que ser discutido, é algo que tem que ser trazido hoje para o debate de maneira franca. Não debate e falas programadas para atingir um segmento específico por conta do momento político. Não pode jogar para a torcida, né? Não. Ou para lucrar para um segundo momento, angariar dividendos políticos. É importante a franqueza, o debate franco, sério e respeitoso. Porque todo assunto, Gelson, e pessoas que nos assistem agora, tem que ser debatido. E segurança é um assunto delicado, é um assunto tenso e que pessoas têm usado isso já há algum tempo, né, de maneira ideológica para atingir esse ou aquele. E não é assim que nós funcionamos, não é assim que eu vejo segurança pública. A minha percepção é que o debate ele está aí, ele sempre esteve, ele tem que continuar para que nós possamos entender o que está acontecendo. E o que acontece é algo que nós percebemos. As pessoas estão angustiadas, as pessoas têm medo, em alguma medida, Gelson, todos nós temos medo. Aliás, são muitos os atores nesse debate, né, que deveriam participar desse debate, né, Tordoro? Porque... Segurança não é uma questão só de polícia, né? Não, absolutamente. Segurança pública passa desde o tempo que a criança está no seu lar, com a família, escola, trabalho, pelos entes públicos, que é a polícia, as forças de segurança. É um debate que tem que ser trazido por todos nós e pela imprensa, Gelson. A imprensa tem um papel preponderante nisso, porque a sua voz, a voz dos comunicadores tem peso. Ela chega em lugares que a minha voz não chega. Ela chega em lugares que a voz daquele que detém conhecimento técnico talvez não chega. Então é muito importante que todos nós, mas de modo especial, os comunicadores e comunicadoras tenham responsabilidade nas suas falas, nos seus comentários, que nós percebemos isso nesse momento e em outros também. Pessoas que foram razoáveis, coerentes, foram sensatas, mas percebemos também, infelizmente, pessoas que não foram razoáveis, não foram sensatas e falaram aquilo que talvez as pessoas queriam ouvir, mas que não agregou para o debate, para o momento. Tordoro, há cerca de 10 anos eu li um livro de um professor americano, eu não me lembro exatamente do título, mas o raciocínio era alguma coisa assim sobre os anjos bons do nosso tempo. E ele comprovava com estatística, que a violência no mundo ao longo dos anos vem diminuindo. E o que vem aumentando e muito é a publicidade dessa violência. Você
concorda com esse raciocínio? Você tem essa percepção, estando no olho do furacão, de quem provê insegurança e convive com violência o tempo todo? Gelson, a sua pergunta é muito oportuna, tendo em vista a nossa caminhada lá no 30º e a teoria que eu defendo, que é o policiamento de proximidade. Nós percebemos os índices criminais baixando. Londrina é uma realidade. Sim. Mas e o medo? Então eu falo que o objetivo hoje da polícia ostensiva, falo para mim e falo para os meus pares, subordinados superiores, os objetivos nossos hoje, baseado nesse conceito, policiamento de proximidade, é diminuir os índices e diminuir o medo. Ou seja, aumentar a sensação de segurança. A narrativa de medo ou a percepção de medo? A percepção e passa pela fala, pela narrativa. Nós temos que construir uma narrativa séria, razoável, baseada naquilo que realmente é necessário e importante para a qualidade de vida das pessoas, porque eu tenho falado que quem tem medo, Gelson, não tem qualidade de vida. Sem dúvida. Quem tem medo de ir e vir, quem tem medo de ir à escola, levar o filho, buscar o filho, quem tem medo de sair, passear pela calçada de manhã, tarde ou à noite, ela não pode falar, eu tenho qualidade de vida. O medo, ele não é coerente no contexto de qualidade de vida. Então nós precisamos, através das ações de polícia, diminuir o medo. E como? Estando presente, conversando, entrando numa panificadora, tomando um café com o proprietário, ouvindo ele, ouvindo as pessoas, patrulhando, acenando para as pessoas. E aquela pessoa que acena para mim, Gelson, para eu parar a viatura, chegar até ela e conversar, eu falo que isso é gol aberto e bola quicando. Eu preciso parar, ingressar na residência dela, inclusive, tomar um café, comer um pãozinho. Se tiver aquele docinho de abóbora com pãozinho caseiro, melhor ainda. Isso tanto na cidade quanto no campo. Eu vou ouvir, eu vou receber críticas, elogios. A pessoa vai ali falar não para o João, para o Zé, para o Marcos, para o Marquinho. Ela vai falar para o Estado, para uma autoridade, aquilo que lhe aflige. E ela vai ficar, de certa forma, nós percebemos isso, mais aliviada e até, eu posso falar, feliz com a presença de uma autoridade na sua casa. E digo mais, quando ela percebe, Gelson, na cidade e no campo, que quem está lá, isso eu preciso perceber, que quem está lá é o comandante do batalhão. E às vezes nós fazemos isso. Isso é muito importante para ela. Para mim é normal. Falar com pessoas, com várias, no campo, na cidade, a gente às vezes não se dá conta disso. Mas eu preciso perceber isso aí, porque quem está lá não é o Marquinho, nascido em Marumbi, interior do Paraná, aqui próximo de Andrade do Sul. Quem está lá é o comandante de um batalhão, representando o governo do estado do Paraná naquele momento. Então, a importância disso, ela transcende até a minha capacidade de compreender. Porque não tem como dimensionar o impacto desse contato com uma criança, um adulto, um idoso, nas gerações, Gelson Negrão. Então, quando nós percebemos isso, eu tenho labutado para que os policiais militares, policiais, todos a Força de Segurança e todos que eu tenho contato, entendam isso. Mas essa não é a solução plena para tudo. Isso não vai mudar o mundo. Tudo bem. Pode ser que não mude o mundo, mas estou trabalhando para isso. E se eu mudar, Gelson, poucas pessoas no meu entorno, eu já cumpri a minha missão e é assim que eu funciono. Coronel, a relação da sociedade, do cidadão com a força policial, no caso a PM, é de respeito ou é de medo? Hoje, eu tenho constatado, na maioria das vezes, é de respeito. Aquela ficção, né? Que a mamãe e o papai, isso eu vivi, né? Se você não obedecer, se você não parar de fazer bagunça, vou chamar o policial para te prender. Hoje nós constatamos isso, Gelson, na área que eu estou atuando, né? Nós mudamos, assim, de maneira muito intensa esse quadro. A criançada, quando vê uma viatura, na região vulnerável e periférica da Zona Norte, elas vêm até o nosso encontro nos abordando com alegria, com um sorriso no rosto, porque é sinônimo do quê? De brincadeira, de ingressar na viatura para tocar sirene, de repente ganhar um presente do policial, um mimo, né? Um pirulito, um balão. Então isso é significativo e muito importante. E tem que ser. As pessoas coerentes, sensatas e do bem, e que vivem para fazer o bem, precisam encarar isso aí como uma notícia muito importante e muito positiva, Gelson. Porque como que eu posso te mencionar o impacto desse contato meu, de uma criança que eu peguei no colo, nas gerações daquela criança e de toda a parentela dela. Porque, de repente, a avó, a tia, a mãe, vê o policial com a criança, e aí a mãe tira uma foto, posta, joga no grupo da família, e a senhora fala, mas minha filha, não é perigoso com o policial? Aí a mãe ou o pai fala, não, mãe, não, pai. O policial, ele foi simpático, foi carinhoso, pegou o seu neto no colo. Então, isso vai gerando reações, são sementes plantadas. Tem uma jornada para restabelecer essa confiança aí, na sua opinião, coronel? Tem. E nós trabalhamos pesado nisso, já.
Eu falo que o investimento tem que ser pesado, como falei no início, em pessoas. Porque eu entendo que todo o processo de mudança, todo o processo de impacto na sociedade contemporânea, inclusive na passada e na que virá lá na frente, passa por pessoas. Pessoas que me assistem agora do bem e de bem, Gelson, e que querem fazer algo pela sociedade. E não basta querer, tem que fazer. Sim. Tem que se expor. Como eu falo, tem que pôr a cara no vento. E falando nisso, nós sofremos crítica, Sim. nós sofremos críticas, né? Agora, se eu e quem está me vendo e me ouvindo aqui agora, e você, ficar preocupado com crítica, Gelson, Não trabalha. nem da cama de manhã eu Coronel, levanto. e quando tem que pesar a mão? E quando o policial tem que pesar a mão? Ah, isso é muito importante. Eu falo que não há contradição nenhuma. É. De eu estar numa esquina com uma criança sorrindo, brincando, dando uma voltinha com ela na viatura, e na outra esquina, no mesmo contexto, no mesmo turno de serviço, me ajoelhar também, mas só pôr o joelho no pescoço do marginal, imobilizá-lo, algemá-lo e colocá-lo no camburão. E se ele não reagir, se ele vier por bem, ele só vai algemado. Tá. Agora, se ele esboçar a reação, Gelson, Tá. eu vou usar a força, podendo ir até o último nível, que é a força letal. Tá. Por que eu uso a força policial? Para salvar vidas, aplicar a lei e restabelecer a ordem. O uso da força tem um propósito, que é salvar vidas, a minha, da minha equipe e da sociedade. Então não há contradição nenhuma. Muito importante e obrigado pela sua consideração, porque eu tenho trabalhado pesado para desconstruir a narrativa de que é contraditório ser solícito, simpático, sorrir, estar com crianças em aniversário de crianças, que é constante hoje o nosso chamamento. E no mesmo contexto, no mesmo turno ou em outra ocasião, usar a força, Gelson, para salvar vidas e aplicar a lei. Não há contradição nenhuma. E pessoas mal intencionadas têm trabalhado também para dizer que é contraditório ser sorridente, estar alegre com uma criança aqui, tomar um cafezinho com o seu João, com a dona Maria na padaria, no sítio, na chácara ou na casa dele ou dela, e ser um policial enérgico, rigoroso no cumprimento e na aplicação da lei. Coronel, eu quero a sua opinião sobre um recurso que tem sido muito discutido como alternativa, como acessório ao trabalho das forças de segurança, que é a câmera acoplada ao uniforme do policial. Eu quero a sua opinião, porque esse debate ganhou uma força enorme, principalmente aqui no Paraná, a partir de um balanço que foi feito pelo GAECO, o Ministério Público, né, da letalidade da nossa polícia, das mortes em confronto. E aqui, me permita, Tordoro, eu sempre que posso digo, quando um marginal, um bandido, afronta um policial, ele está afrontando a sociedade. Quando o policial, a autoridade reage, ele reage em nome e com a autoridade de representante da sociedade. Qual que é a sua opinião sobre as câmeras e sobre os confrontos? As câmeras corporais, elas são uma realidade hoje. Tá. E elas virão para nós, Paraná, em breve. Tá. Nós já esperamos, nós já debatemos esse assunto. Eu acho que é salutar nesse momento. Isso vai nos revelar amanhã alguns dados importantes. Perfeito. Para serem avaliados e reavaliados. Porque é um processo, Gelson. A Câmara agora é um fato, é algo real, ela vai acontecer. E tudo passa pelo processo de avaliação e reavaliação. É uma política pública. As câmaras corporais, as body cams, elas virão. O Paraná já está preparado e se preparando para isso. Correto. Para que nós possamos aí, a partir desse momento, coletar dados, avaliar o que aconteceu, avaliar os resultados, Esse é um avaliar equipamento, os Coronel, números. que protege também o policial? Claro, porque vai mostrar como foi a reação do suspeito, do marginal comprovado já em relação à atitude do policial, que é uma atitude legal do Estado. Correto. Então isso vai sim, vai clarificar a ação e vai trazer para os autos dos processos, né, na esfera judicial e procedimentos, na esfera policial de investigação, a informação que às vezes não vinha para ser avaliada, para ser discutida, encaminhada para a justiça. Ok. Vamos fazer um intervalo, Coronel? Daqui a pouco a segunda parte do Cidade Entrevista com o Tenente Coronel Marcos Tordoro, que é o comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar, e a gente está explorando muito aqui a experiência de um agente de segurança com mais de 3 décadas de atividade. E claro, a gente vai ter que falar um pouco mais sobre essa escalada da violência no ambiente escolar e das muitas propostas e alternativas que estão sendo colocadas à mesa. Tudo isso é viável? A gente está no caminho para construir a segurança pública com o envolvimento de todos? Cidade Entrevista volta em 1 minuto, não saia daí, é rápido. Até já!
De volta com o Cidade Entrevista, o programa de hoje recebe o Tenente-Coronel Marcos Tordoro, que é comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar. A gente está aproveitando aqui a expertise do Tenente-Coronel, que tem mais de 30 anos de Polícia Militar. Aliás, Tenente, vamos retomar com o título desse programa, que é A Escalada da Violência. Nem tudo é caso de polícia. Me fala um pouco mais sobre o papel do cidadão na construção da segurança pública. Eu faço uma avaliação histórica disso, Gelson, porque no passado, isso eu falo com muita tranquilidade e com muita franqueza. E tem pessoas que não entendem muito bem, até não gostam de ouvir isso aí. Eu falo que o Estado, em alguns momentos, ele colocou de maneira errada a culpa no cidadão. Por exemplo, a gente ia fazer um atendimento de um furto à residência. O indivíduo pulou o muro, arrombou a residência e levou alguns pertences. E daí, em reuniões, em alguns momentos, os agentes eles foram orientados, e isso acontecia, e temos que tomar cuidado para que não aconteça, porque a vítima era colocada como a culpada, talvez, por aquele evento. O senhor ou senhora não colocou isso, não colocou nenhum ofendículo, não tem câmera, não tem cerca. Espera aí, quem que está errado na história? Não é o ladrão? Não é o marginal? Então, nós temos que desconstruir isso que acontecia, isso é a minha percepção, e construir o quê? A senhora, o senhor é vítima. O Estado precisa trabalhar para minimizar isso aí. Agora, como que a senhora pode nos ajudar ao longo da caminhada? Mas tem um momento oportuno para isso. Ninguém gosta, Gelson. Na hora que está triste, que vem se abrir para você, mas também, olha o que você fez. Não é o momento. Sem dúvida. Depois, na caminhada, vem cá, olha, veja bem, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. Então, no momento oportuno, e usamos muita rede social para isso, para orientar os cidadãos. Essa conduta é importante, essa postura é importante, a denúncia anônima é muito importante. Nós temos lá no 30º o número de WhatsApp só para denúncia anônima. E tem sido muito importante essa ferramenta, tem nos dado já um feedback muito positivo. Várias prisões e várias ações, fruto dessa confiança da população na PM, através do WhatsApp, só para denúncias anônimas na área do 30º. Temos ainda o número 81, que as pessoas podem usar e devem utilizar. Nem precisa se identificar, né? Isso, então, e vira um agente de segurança. Nós temos construído uma relação de muita confiança com a sociedade. E tratamos do assunto com transparência, Gelson. Então, quando que o cidadão passa a confiar mais na polícia? Quando ele percebe transparência. Eu falo que ninguém dá conta mais de ser tabelado, de ser ludibriado. Ninguém mais dá conta disso. Então, eu preciso tomar muito cuidado. E eu falo que eu preciso ter o discurso sempre pareado. Quando eu falo com a comunidade, quando eu falo com os meus pares, quando eu falo com a imprensa, quando eu falo com a população aqui, ao vivo ou gravado, porque é muito importante, Gelson, que a credibilidade se constrói com transparência. Não é um discurso para cada situação, né, Tordoro? Com verdade na fala. É claro que eu não vou revelar nos discursos e na minha fala com a população estratégias de ação policial. Sem dúvida. Para não expor a segurança da equipe. Aliás, Coronel, por falar em estratégia, me permita de novo retomar ao episódio dessa semana, triste episódio em Cambé. O debate voltou. Nós tivemos graves incidentes em abril, em maio. São Paulo, um garoto atacou uma professora com uma faca. Em Blumenau, um maluco pulou o muro de uma creche particular e assassinou 4 crianças. E aí toda a ordem de sugestão aflorou, sobretudo por parte dos legislativos, as câmaras municipais. Coisas como detector de metal, segurança privada, sobe o muro, cerca elétrica, coloca a guarda municipal, um PM na porta de cada escola. O que o senhor e seus 30 anos de experiência na polícia dizem sobre esse debate e esse conjunto de sugestões? Muito bem, vamos lá. Eu acho que passa. Tem algumas ações que podem ser tomadas e devem ser tomadas e que são factíveis. Primeiro, primar pela uniformização dos alunos de maneira rigorosa. Passa por esse controle. Aluno tem que se apresentar para a escola de manhã ou no início da tarde, no início da noite, uniformizado. Não está uniformizado, volte para casa. Para que exista esse controle, algo ordinário. Isso já vai demonstrar organização e a facilidade para que o público do ambiente escolar, os servidores públicos da educação, possam ter esse controle visual rapidamente. Outra questão que é importante, Gelson, é o controle de acesso rigoroso nas escolas municipais, estaduais, universidades e creches. O que é controle de acesso? Nenhum adulto
ou qualquer outra pessoa que não seja aluno ou servidor daquela escola, vai acessar o ambiente de pátio, de salas de aula. Ele vai chegar no local... É conter o elemento estranho Ele no vai ambiente. chegar no local quase que externo e vai ter acesso à secretaria por um guichê, para ser bem prático. Ele não vai acessar. Isso tem que ser rigoroso o controle. Outra questão... Protocolo nesse sentido, né, coronel? Isso é muito simples, Sem aparentemente dúvida, é fácil. sem dúvida. Outra questão, Gelson, é o controle feito pela família dos alunos e não somente de alunos, mas a família controlar o seu ente querido. Percebeu algo diferente, alguma postura equivocada, algum costume que não seja algo normal, essa família tem que ter a quem recorrer. A revista começa em casa, coronel? Começa em casa. É claro que, como ocorreu lá atrás, eu não posso impor a culpa à família. Sem dúvida. Isso é muito importante. Mas tem responsabilidades aí. Claro, com certeza. Porque tem muitos pais e mães carregando um peso que não deveria carregar, na minha percepção. Mas o pai e a mãe precisa cuidar do seu filho, seja adolescente ou adulto. Tá. Percebeu algo de diferente? Busque ajuda no Estado, no CAPS, por exemplo, ou na polícia. Correto. Para que nós tenhamos uma atitude preventiva e façamos a abordagem desse menino ou menina quando ele ainda não está praticando nenhum delito. Ou esteja preparando ou já pensando algo errado. Porque o pai e a mãe podem verificar aonde o filho está navegando na internet. Temos a Deep Web hoje, que é um terreno perigosíssimo, né? Então aí tem esses meninos que cometeram o atentado em Cambé, eles navegavam ali. Sim. Então é importante que os pais e mães, percebendo isso, possam acessar o Estado para buscar ajuda. É vigilância, né, Tordor? Vigilância dos criminosos em potencial. Tá. Acionar o Estado, para que o Estado possa verificar o que pode ser feito, como pode ser feito, para tentar evitar que um crime ocorra amanhã. Tenente Coronel Marcos Tordor, esse assunto obviamente não se esgota aqui. A gente ainda tem uma longa jornada pela frente e que seja um debate maduro e transparente, com a contribuição de todo mundo. Obrigado pela sua com o Cidade Entrevista de hoje. Foi um privilégio recebê-lo, tá? Obrigado, Gelson. Eu espero que as pessoas de casa possam ter nos ouvido com atenção, reflitam sobre o que nós falamos aqui, porque segurança é algo importante, como eu falava, está no tripé das prioridades de qualquer governo. A segurança, ela é a base para o desenvolvimento, ela é a base para que tenhamos ambientes escolares seguros, ela é a base para que nós tenhamos uma saúde organizada. Eu entendo que segurança é importantíssimo em qualquer sociedade hoje que nós estamos hoje inseridos. O Cidade Entrevista com o Tenente Coronel Marcos Tordor estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse o canal no YouTube da Rede Massa Londrina e Rede Massa Maringá. Assista, compartilha com a sua família, fala a respeito, comenta. Acesse também redemassa.com.br. Desejamos a todos um excelente final de semana, com saúde e segurança. Até sábado, gente. Tchau.